Olá pessoal, eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e hoje eu vou explicar para vocês a estrutura básica de uma redação. A redação, mais especificamente o texto argumentativo dissertativo, é o tipo de texto mais cobrado em provas de concursos e vestibulares. Algumas características são importantíssimas e você deve segui-las. Hoje nós vamos falar de um nível bem básico, de uma estrutura simples, uma fórmula, uma receita que você pode seguir em todas as suas dissertações, em todas as suas redações de concursos e vestibulares e que já é o básico para você tirar uma nota razoável. É claro que tem muitas outras questões para melhorar depois, para a gente trabalhar, e nós vamos trabalhar nisso em breve. Mas vejamos. Número de linhas. Geralmente as redações são cobradas com o número de linhas de 30. Aqui está, 30. Há alguns concursos que cobram de 30 a 50, outros 60 até, mas o padrão é se cobrar entre 25 e 30 linhas para a gente ficar de um texto não muito longo, em que você pode desenvolver os seus argumentos. Certo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, uma redação no estilo argumentativo dissertativo é um texto em que você deve defender uma ideia através de argumentos, certo? Então é um texto em que você vai buscar convencer o seu leitor de algo. Para isso, você deve seguir a seguinte estrutura. Vejamos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que cada uma dessas seções deve conter? Na introdução, como o nome já diz, você deve introduzir o assunto do seu texto. Apresentá-lo de maneira geral, sem aprofundar em nenhum assunto e, se possível, antecipar alguns aspectos que você vai comentar ao longo do texto. Certo? A introdução é onde você vai apresentar o seu assunto. Certo? Desenvolvimento. É aqui que vai ser o ponto mais importante e o ponto em que gera mais dúvidas na elaboração de uma dissertação. No desenvolvimento, você deve apresentar os seus argumentos. É aqui que você deve defender a sua ideia. Certo? No desenvolvimento, nós geralmente dividimos a nível didático em argumento 1 e argumento 2. E eles representam cada um parágrafo. Ou seja, a introdução deveria ter um parágrafo, o desenvolvimento 2 parágrafos, uma vez que nós temos 2 argumentos. Alguns professores indicam a elaboração de 3 argumentos nesse desenvolvimento de redação de 30 linhas. Algo que eu veementemente discordo, porque gera um problema muito sério. A elaboração de argumentos excessivamente simples e excessivamente rasos. Ou seja, se eu tenho 30 linhas em um texto e eu tenho que elaborar uma introdução, um desenvolvimento com 3 argumentos e uma conclusão, eu não vou ter espaço para isso. O que eu vou fazer? Eu vou escrever coisas simples, simplicidades, coisas óbvias como argumento, e o meu texto provavelmente vai ficar um texto ruim, porque eu não tive espaço para desenvolver nenhuma ideia a nível mais profundo. Então, eu descarto a hipótese dos 3 argumentos e recomendo a você utilizar essa com apenas 2 argumentos. Então, é aqui que você vai trabalhar com as suas ideias, você vai trabalhar com os pontos e contrapontos, ideias contrárias, benefícios, malefícios, depende muito do seu tema da redação, mas é aqui que você vai desenvolver suas ideias, no desenvolvimento através desses 2 argumentos. E finalmente, na conclusão, você vai, obviamente, concluir o seu texto. Mas como que se conclui um texto? Você retoma as ideias já apresentadas nos seus argumentos anteriores. E geralmente não se introduz ideias novas na conclusão. Geralmente. Né? E através dessa retomada, você vai finalizar o seu texto. Finalizar como? Permitindo que o seu leitor pense, fazendo alguma pergunta para o leitor refletir, concluir com alguma ideia que sintetize o que você já falou no texto, ou ainda, que é o modelo da redação do Enem, você vai propor uma solução para o problema apresentado. Essa é uma redação, é um tipo de conclusão, uma redação que tem sido mais
alvo de estudo justamente porque o Enem a cobra. No Enem, na conclusão, você deve apresentar uma solução para o problema proposto, uma possível solução, obviamente. Certo? Então a estrutura básica da redação é esta: introdução, desenvolvimento, conclusão, desenvolvimento com 2 argumentos, a introdução apresentando o seu tema, a conclusão finalizando através de perguntas, soluções ou sínteses do que você já falou. Muito bem? Entendido? Dúvidas? Comentários? Acesse o site lendo.org e eu vejo você na próxima aula.